Rapaziada, ora cá estamos nós para o último da primeira temporada do Rugido da Rapaziada. Quem vai rugir hoje aqui connosco é o grande Rui Silva, que é o último convidado desta primeira série. Portanto, vocês que estejam a ver isto hoje, depois dele não vai haver mais, vai haver depois mais para a frente sobre outros assuntos. Mas sobre estes assuntos que nós falámos na primeira série, hoje é o último, e temos aqui o grande Rui Silva, de Coimbra. É um prazer receber o Rui Silva. Rui Silva, como se diz, como dizem os ingleses, que é the last but not the least, apesar de seres o último, não és o último em nada, porque aqui nós no Sporting não há últimos nem há primeiros, somos todos iguais. Nem E mais. então é um prazer receber-te aqui, bem-vindo, Rui. Já disse que tu és de Coimbra, mas se calhar melhor do que eu estar-te a apresentar é seres tu a apresentar-te a ti próprio, por isso estás à vontade aí com a rapaziada. Correto. Eu sou o Rui Silva, sou de Coimbra, mais propriamente aqui de Penacova. Sportingista desde o berço, com 29 anos. Nasci, como disse, para ti, nasci em dia de jogo do Sporting. Nasci já a gritar golos do Sporting. Pronto, e como eu costumo dizer, ser do Sporting é um privilégio, é uma honra e somos os maiores mesmo, os Não é quem maiores. quer, não é quem quer, É, é só não, quem isto não é pode. não é para todos, não é É para só para todos. quem pode, não é para É todos. mesmo. Começando aqui como tenho começado com quase todos, e acho que para nós começarmos a nossa conversa é a melhor forma, que é o avaliarmos esta época que está a acabar, não é? Informo aqui que nós estamos a fazer esta entrevista ainda antes da final da taça, portanto não sabemos, mas em princípio acreditamos que o Sporting vença, não fazemos Sim, mais que a nossa obrigação. claro. E então, posto isso, eu faço daquelas duas pequenas perguntas que tenho feito a todos, que é, em primeiro lugar, como é que tu avalias esta época do grande Sporting? E se pudesses dar uma nota à equipa de 0 a 10, qual era a nota que tu davas e o porquê? Ok. Então, falando aqui da época, como eu carinhosamente lhe chamo, eu considero que esta época é a época do condicionalismo. E condicionalismo porquê? Porque, a meu ver, este campeonato estava morto logo a partir do início. Basta nos lembrarmos há uma época atrás, no final da taça, quando o presidente da Rabilhagem veio com aquela história toda de a seleção não joga mais na rabilheira e isto é uma vergonha e os árbitros só beneficiam o Sporting, e depois ao longo das jornadas foram comunicados e mais comunicados e mais comunicados, e o manto verde e mesmo os de lá de cima, que eu gosto de apelidar, que é o Bordel do Norte, por causa da questão lá do apito dourado. A fruta. Também, exatamente, a fruta, pronto, também foi só comunicados, 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 e para mim nada me tira da ideia que o Sporting este ano não podia ser campeão, porque senão, como diz o outro, aqui dá o rei. Portanto, de qualquer das formas, analisando aqui a nossa época, aquilo que eu tenho a dizer é que eu vou começar pelo campeonato. O campeonato, acho que, apesar de termos tido jogos bons, houve muitos jogos em que os resultados foram inadmissíveis. Nomeadamente, agora até eu vou começar aqui recentemente para trás, Tondela sofreu 2 golos a terminar o jogo da maneira que foi, acho que é inadmissível. Contra o Aves, exatamente a mesma coisa. O Braga, eu tenho aqui até apontado, porque fiz aqui umas notas, tenho os 2 jogos com o Braga, tanto em Alvalade, que eu estive presente e vi o jogo em Alvalade, o Sporting, o primeiro golo do Sporting, aquilo foi um golo que caiu do céu, até foi assim meio atabalhoado, mas pronto, estávamos a ganhar, isso é que era importante. Epá, e depois o Sporting, durante o jogo todo, deu a iniciativa de jogo ao Braga. Nós estamos a jogar em Alvalade é a nossa casa, quem manda somos nós. E mesmo agora o jogo lá em Braga,
epá, também não gostei da maneira como o treinador mexeu na equipa, mas isso já lá vamos, que eu tenho isso também aqui apontado para depois falarmos. No Dragão, contra a Fruta, epá, só acordámos no final. Foi depois de mamarmos o golo, é que a equipa do Sporting começou a jogar. Contra o Gil Vicente, epá, também foi... Não estamos a jogar contra nenhum colosso europeu, estamos a falar do Gil Vicente. Epá, e o Benfica na Luz, que, epá, o Sporting está a ganhar e mais uma vez deixa-se comer de cebolada sempre no fim. Eu não falo do jogo com a rabilhagem no nosso estádio, em Alvalade, epá, porque aí, como tu até já falaste com outro pessoal aí da rapaziada, epá, não dá para apontar o dedo. O Sporting tinha que arriscar. E foi uma situação de 30 segundos. Eu estava a ver o jogo aqui no núcleo Sportingista em Penacova, com a malta aqui do Sporting. Epá, e foi... A sensação que eu tive foi 30 segundos de completa euforia. Epá, e depois, passados 30 segundos, foi descalabro. Do céu ao Portanto, inferno. exatamente. Eu aí não condeno a equipa. Condeno sim nos jogos que falei para trás pela falta de atitude. Relativamente às Champions, é exatamente o contrário. Eu acho que foi a melhor competição onde tivemos inseridos, porque o Sporting não tinha medo de jogar e de assumir o jogo. Inclusivamente, lembro-me contra o PSG que foi um jogo de sacrifício, onde tínhamos a equipa praticamente toda no estaleiro. Lembro-me até que depois lá vamos também falar nas lesões. Lembro-me que nessa altura havia ali um déficit de defesas centrais. Epá, e o Sporting faz um jogo de sacrifício e ganhamos já ao atual campeão europeu e que está na final. Portanto, Pode voltar a ser, né? exatamente. Portanto, eu aqui, e depois falando também no treinador, eu acho que o Sporting na Champions foi exatamente isto. Foi a melhor competição porque não tinha medo de assumir o jogo e de jogar. No cômputo geral, espero eu que ganhemos a taça e que fiquemos em segundo lugar, porque a rebolhagem não merece ficar em segundo lugar. Estas histórias dos mantos verdes epá, isto é tudo fachada, é conversa para o jornalismo, para comprarem jornais e para dar audiências à CMTV. Epá, avalio de 0 a 10, avalio um 6. Não é totalmente negativo, também não é a melhor coisa do mundo, porque para mim eu quero é ser sempre campeão e ponto final. E ganhar os jogos todos e assumirmos os jogos sem medo. Somos o Sporting, principalmente tem Alvalade, temos que assumir os jogos e é jogar para ganhar, não temos que ter medo. Boa. Então, posto isso, dás nota 6 e deixaste aí a tua avaliação à equipa nas diferentes competições, certo? Então, e isso que tu estás a dizer, que tu acabaste de justificar a nota que deste, tu achas que esta época foi mais responsabilidade da direção ou da equipa técnica, o facto de não termos almejado vencer o campeonato? E se quiseres começar por falar da direção, não sei quem é que tu achas que é a culpa, mas... Eu acho que há aqui um meia-culpa. Eu, por acaso, os tópicos que tinha aqui relativamente à parte da direção, porque assim, não é a direção que treina os jogadores, não é? A direção tem um trabalho de arranjar jogadores para o treinador. E nesse caso, então, se calhar, eu começaria primeiro pelo treinador e depois falaria na direção de uma maneira... Então vamos à equipa técnica, bora. Exatamente. Vamos então aqui falar do treinador. Mas só para entender, tu achas que tu divides as responsabilidades? Sim. Ok, entendi. Sim. Então, bora lá. Então, falando aqui do treinador... Primeira coisa antes de começares, concordas com a renovação dele? Ou vais falar sobre isso aí no meio? Epá, sinceramente é assim... se for pela Champions concordo, pelo resto não concordo. Porque... Mas achas que ele se devia manter pelo menos mais o ano do contrato que tinha, que é o próximo? Sim. Okay. E isto porquê? Porque eu acho que o Rui Borges não é mau treinador.
mas ainda não me convenceu. Ok. O Rui E se, Borges a mim ainda não me convenceu. e se ele nos convencer agora este ano? Aí então tu renovarias, não é? Claro, Ah, tá. exatamente. Ok. Tu não renovarias porque não achas que havia motivo para estar a renovar, Exatamente. mas também Aliás, não era do. e assim, e ele tendo um ano de contrato ainda com o Sim, Sporting, exatamente. epá, Claro. isto é a mesma Entendi, coisa entendi. que Claro, o meu emprego. Eu claro. não Então, preciso de andar a renovar contratos com 2 anos claro. de antecedência. Ah, Ponto. também não mandavas embora, Não mas não mandava embora. renovavas? Ok, ok. Exatamente, sim. Então, bora, podes seguir aí com Pronto. a. Aqui, as falhas que eu aponto aqui ao treinador, e aqui eu vou fazer um pequeno paralelismo ao treinador que a gente tinha anterior, ao Rubén Amorim, é o não ganhar jogos grandes na Liga. Nós este ano ganhámos um jogo contra a Fruta para a Taça de Portugal. Os outros jogos todos empatámos e perdemos. Portanto, para mim, ele tem que arriscar mais. As substituições são todas tardias. Todas. Não há um único jogo que ele não demore a trocar. E depois é previsível, porque mesmo as substituições que ele faz são sempre iguais. É quase sempre a mesma coisa. Não, e aqui é o terceiro ponto, que é ele não sabe ler o jogo e não se adapta bem às circunstâncias do jogo, ao contrário do Amorim. O Amorim podia começar mal o jogo, mas sabia mexer e alterava o chip da equipa meio jogo. Ele não consegue fazer isso. Achas E que eu ele não acho. tem plano B? Ele não tem um plano B. Exatamente. E depois, e aqui é outra crítica que eu faço, que é a não utilização do 3-4-3, que foi a tática que nos deu o bicampeonato. Porque ele no ano passado entra contra os Rebolhos e mete a tática dele. Epá, aquilo resultou, foi porreiro, fixe. Mas depois os próprios jogadores tiveram que pedir ao treinador para voltar ao 3-4-3. E este ano, e eu vou dar aqui o exemplo, que foi o jogo com o Braga, novamente, lá, em Braga, onde ele faz as substituições, tira o Pote e mete o Luís Guilherme, bem, porque o Pote nesse jogo foi uma nova, tirou o Morita e mete o João Simões, bem, e tira o Geni Catamo e mete o Eduardo Quaresma. E para mim, esta é que está mal. Porquê? O Geni nesse jogo estava a fazer um jogão, estava a ser dos melhores jogadores da equipa de Sporting. Ao contrário do Fresneda, que estava a fazer um jogo horrível. Aliás, como já é panágio, Fresneda para mim não tem lugar no Sporting, nem na equipa B. Mas é um bocadinho melhor que o outro. Sim, 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 sim. Isso já lá vamos também. Mas pronto. O que ele para mim deveria ter feito era tirar do Fresneda e meter o Quaresma, jogar com 3 centrais, descer o Geni. Estás a entender? E ficava Sim, ali sim. com um 3-4-3 a defender o resultado. Porque o primeiro golo do Braga, nesse jogo, que é aquele lance que há um passo ao erro do maçã podre para o Rodrigo Salazar, que Exato. depois faz o cruzamento para o Ricardo Bosta, que faz o Sim. gol. O Fresneda é completamente papado nesse lance. Completamente. Na velocidade. O gajo Sim, está sim. nas costas dele, ele não vê nada. É Uhum. horrível. Eu O lembro-me bem do Fre... lance. O outro o veio por Fre... trás, comeu. Exatamente. Não... Pronto. E é nisto que eu acho que o treinador tem que evoluir. Tem que evoluir. De resto, não tenho aqui grande coisa a dizer ao treinador. Basicamente é isto. É não ter medo de arriscar nos jogos grandes. Substituições, tentar ser menos previsível. E saber adaptar-se ao jogo. Saber adaptar-se ao jogo. Eu não sou treinador, eu sou músico e pratico outras modalidades. Mas eu estou a ver os jogos e eu às vezes pergunto-me, mas será que este gajo está a ver o mesmo jogo que eu? Porque parece impossível. Sério, parece impossível. Pronto. Aqui relativamente à própria equipa, aqui pegando também nesta questão. Para mim, os jogadores-chave desta época foram o Yulman, o Trincão, o Diomandé, Maxi Araújo e Luís Soares. Este Os conjunto de mais jogadores, influentes. exatamente. O Yulman, se realmente se confirmar ele sair aqui no fim da época, é uma perda enorme.
É uma perda enorme porque Vai ser complicado. e muito injustiçado foi o Yulman deste ano pelo condicionalismo dos Rabolhos, Sim, sim, que andaram ao ponto de dizer que o homem porque falava e que não sei o quê. o José Rabelinho Claro, andou a dizer que ele que aprendeu o português para falar com os árbitros, a partir daí aos 30 minutos quase todos os jogos o Yulman com amarelo, pois, muitas das exatamente. vezes com razão o Yulman, e levava amarelo já mesmo. Epá, o Trincão, para mim, é um caso de estudo, porque o Trincão, desde que entrou o Rui Borges, epá, não sei se ele falhou 1 ou 2 jogos, pá, mas desde que entrou o Rui Borges o gajo joga sempre, pá. Até É aos uma coisa 90. impressionante. É Até aos impressionante, 90. pá. Aliás, eu acho que o Sporting podia fazer um estudo com a NASA, epá, e tentar perceber qual é que é a cena do Trincão, porque está aqui a solução para as lesões do Sporting está no Trincão. Está no Trincão. Está Devíamos, visto. devíamos ter 11 trinca. Era. Ou então, epá, não sei se ele tem um preparador físico pessoal. Opá, contratei o Claro, homem. Se claro, ele tem um preparador físico pessoal, pá, contratei o homem. O claro. Trincão este ano, pá, Mas epá, tu, obviamente agora para o fim está isso, mais batido. exatamente. Concordas que Pronto. agora para o fim, os últimos Sim, sim, minutos, ele sim, já não. sim. Tanto que Sem ele ao fim, dúvida. agora houve uns jogos que ele substituiu aos 83, que era é o Pois, terceiro horário. lá está, Não é sei, tal coisa. mas É os horários, substituições tardias. sabes os Substituições tardias. horários? Ah, não, Sim, não sim. conheço. É o É 60, 60, 60, 75 70 e e 80. 83. É 60, É por 75, aí. 80. É os três horários. Substituições tardias e lá está, previsíveis. Previsíveis. Os jogadores menos, claramente, Kochorashvili, que carinhosamente aqui em Coimbra, em Penacova, nós chamamos-lhe o coxo, porque ele realmente é mesmo coxo. O Faye, que pronto. Vagianidis, o Pote, desde que voltou de lesão, é uma nódoa completa, não se mexe. Ainda agora penso que foi um jogo em Alvalade que ele não tira o Pote e mete-o para o lado do Morito ou do Yulman, agora não tenho a recordação sequer qual foi o jogo. Epá, mas já lá um lance que a bola passa pelo Pote para a área, um lance pá, de risco, e o Pote ali naquele jeitinho dele, vagaroso. Eu acho que, epá, isto não é estar a falar mal do Pote, longe de mim, já deu muito ao Sporting. Ok, continuando aqui com o Fresneda, epá, é um jogador a menos, claramente. Pá, não é jogador para o Sporting, não tem qualidade para o Sporting. Epá, e depois, eu meti aqui o Morita, mas meti aqui o apontamento de meia época. Porquê? Porque o Morita é aquele jogador que só começou a jogar após aquele tempo de lesão e mesmo depois do tempo de lesão ainda demorou bastante tempo até ganhar aqui o físico. Portanto, ele agora sim, acho que até está a ser um jogador-chave, mas para mim é menos, porque primeiro não quis renovar com o Sporting, está em final de contrato, vai sair. Sim. Tens pena dele sair? Opá, tenho e não tenho, porque um jogador que também estava quase sempre lesionado, hum, acho que pronto, não, Ok. também os jogadores estão lá para jogar, não é? Para estar no estaleiro e depois também vou falar aqui sobre isso. Hum, pronto, ainda aqui falando agora aqui da questão da equipa, porque acho que aqui as lesões também fazem Sim, parte da questão da claro, equipa. claro. Hum, Achas que as lesões também condicionaram um bocado a época, não é? Sim, sim, sim. Sim, e eu até fiz aqui uma lista dos jogadores para se ter aqui um bocadinho de noção. Portanto, este ano tivemos Bragança, Pote, Fresneda, Yulman, Ioannidis, Nuno Santos, João Simões, Salvador Belopa, Diomandé, Luís Guilherme, Quaresma, Kenda, Debaste, Kochorashvili, Mangas e Inácio. Sim. Inclusivamente, e depois eu fiz aqui um apontamento, eu recordo-me, foi mais ou menos ali na altura do jogo com o PSG, que o Sporting tinha ali os defesas centrais quase todos condicionados, ou lesionados, ou não podiam jogar, etc. E eu gostava de perceber,
O que é que se passou com o Sanchust? O ano passado, não é? Não, foi este ano. Foi este ano. Não, mas Ele o que não é que se passou saiu. para o ano Ele foi passado? Não é herdado. não é a época Não. passada. Eu estava a falar o ano passado, no final Sim, do ano. exatamente. No fim do Ainda, mercado. Ele era sim, para sim, sair sim, e não claro, claro. saiu. Ele Isso, era para isso. sair e não saiu. Epá, uh, se ele estava bem fisicamente, se lhe estamos a pagar um ordenado, por que carga d'água é que não se reduz o Sanchust? Foi por ele o quê? Por ele ir sair? Então, mas para isso também arredava o Morita, que não quis renovar. Então temos um jogador que arredado, que nos fazia falta. Pá, não entendo. E depois é assim, explicações por parte do Sporting, zero. Eu não sei o que é que se passou com o Santos Justo. Não faço a mínima ideia. Ninguém sabe, ninguém sabe. Mas isto, Se atenção, calhar nem isto, ele. pois, isto é, para mim, é um esquema de comunicação do Sporting errado que já vem de antes. Porque, se formos a ver, Slimani saiu do Sporting porquê? Marcos Edwards saiu do Sporting porquê? Ninguém sabe. O Marcos Edwards, se calhar, até foi por uma questão de rendimento, porque ele realmente não estava a render, nem com o Amorim. Porque o Sim, Amorim sim, não punha a jogar. Mas sim. ninguém sabe porque é que ele saiu. Tu dizes isso porque tu acreditas que pode ter havido ali qualquer coisa para além do desempenho dele, não é? Sim, Pode sim, ter havido claramente. outras coisas ali Aliás, por trás, aliás, aliás, se não houvessem coisas por algum trás, conflito, alguma claro, e coisa. se não houvessem conflitos, basta vermos o que se passou com o Vítor. Epá, eu não digo que o Vítor tenha saído da maneira mais correta do Sporting, porque não saiu. Agora, eu acredito-me que lhe tenha sido prometida a saída. Agora, por quem foi, não faço ideia. Acho que nesse caso o presidente até geriu bem a situação, porque pá, aqui o empresário não manda nada, quem manda é o Sporting. Pois o conflito era mais com o empresário, né? Exatamente. Epá, Obviamente mas que ele é o para haver. representante Mas, dele, claro. claro, mas para abrir um conflito, pá, normalmente o conflito é entre duas partes, não é só entre uma. Portanto, alguma coisa também teve que haver da nossa parte para haver o conflito. Entendes onde é que eu quero Sim, sim, chegar? sim, sim. Pronto. É por aí. Agora, não sei se queres que eu entre já aqui na parte do mercado ou fale da Fala, direção. fala do mercado e depois já emendas com a direção, porque o mercado, ao Ok. fim e ao cabo, estamos a falar do plantel, não é? Estamos a falar da Exatamente. equipa, continuando com a equipa. Então, pronto. Falando aqui do mercado, e aqui eu mais uma vez tive que fazer aqui um estudo prévio. Vamos falar aqui no 11 inicial, base do Sporting. Ok? Guarda-redes, Rui Silva, que veio, na época passada, pela mão de Rui Borges. Depois, defesa direito, Fresneda, veio com o Amorim. Inácio e Diomandé, defesas centrais, vieram com o Amorim. Maxi Araújo, defesa esquerda, veio com o Amorim. Yulman e Morita, médios centros, vieram com o Amorim. Pote e Gene, vieram com o Amorim. Trincão, o apoio à ponta de lança, veio com o Amorim. E o Luís Soares, que veio com o Rui Borges, mas já estava na lista do Viana da época do Amorim. Já estava referenciado por eles. Portanto, esta época, do 11 inicial de Sporting, Rui Borges tem dois jogadores, se considerarmos o Luís Soares, onde tem mão. O resto veio tudo do Amorim. Sim. E agora vamos falar das compras. Não englobei aqui o Soares, porque o Soares, para mim, foi uma compra bem feita pelo Sporting. No mercado de inverno, fomos buscar Fotis Ioannidis, 22 milhões. Vagianidis, 13 milhões. Kosharashvili, 5 milhões e meio. Ricardo Mangas,
321 mil euros. Mercado de verão. De verão, exatamente. Pois, Exatamente. O que prefaz um total de 40 milhões 821 mil euros. Agora, destes jogadores todos que eu referi, qual deles é titular? pois. Nenhum. Sim. E vamos para o mercado de inverno, que vamos buscar o Faye, 6 milhões e 300 mil euros, e Luís Guilherme, 14 milhões. Tirando o Luís Guilherme nesta fase final, porque ele também teve lesionado, portanto não foi... Mas que também não é titular. Exatamente, era isso que eu ia para perguntar, qual dos dois é titular? E o Sporting faz um investimento total de 61 milhões 121 mil euros E não compra o em... titular. Exatamente. E aqui é que está a diferença para o Amorim. É que o Amorim, a maioria dos jogadores que comprava eram para ser titulares e para jogar. Não, mas é assim que tem que ser. Não é preciso ser o Amorim. Isto não é preciso ter nenhum curso superior Exatamente. para chegar a essa. Então, se um gajo investe, é para comprar melhor do que o que tem, não é? Claro. Se é para tapar buraco, então não investe. Tem, Exatamente. tem a equipa B para quê? Não é? Para tapar Tal e buraco tem a qual. equipa B. Tal e qual. Aliás, eu não sei. Epá, palavra de honra. Será possível que nós, na nossa equipa B, não tínhamos um defesa direito, lateral direito, melhor que o Fresneda e o Bagianidis? Pode até nem ser Epá, melhor. Não era tão caro. pois, exatamente, também. Epá, gastar 13 milhões no Bagianidis, epá, isto é um negócio excelente para quem o vendeu. Não Claro. foi para quem o comprou. Isto foi. Vender um jogador daqueles por 13 milhões, pá, era a mesma coisa que eu que não jogo futebol, ser vendido por 100 milhões para um lado Claro, qualquer. claro. Eu tenho dois pés esquerdos e chuto com o direito. Pois. Portanto, De facto, já todos os convidados aqui batiam nisso, né? E a questão, o que a gente tem que concluir aqui é que é isso mesmo: se há investimento, e tem que haver, logicamente, a equipa tem que melhorar, pá, tem que se comprar jogadores para serem titulares. Eu não consigo ver de outra maneira. Essa coisa, ou então é assim: o Mangas, por exemplo, vamos pegar no exemplo do Mangas, pronto, tudo certo, custou 10 merreis, pá. Então, mas querem o sim, quê? exatamente. Ou então façam isso, comprem gajos como o Mangas, se é para tapar buraco, e pagam 10 merreis, que é o que ele custou. Não podes exigir a um gajo que custou o que o Mangas custou que seja igual ao Maldini, né? Não, Sim, não, sim, sim. pronto. Mas atenção, que epá, o Fotis eu não posso falar muito É porque é muita assim. lesão, pá. Muita lesão, mas também é assim, pagar 22 milhões de euros por um jogador que vem para o estaleiro, epá, Pois. isto é de doidos. É de E doidos. que pelos vistos, já lá no Panathinaikos, portanto, não é uma coisa recente. Claro, Já havia claro. histórico, não é? Já havia histórico. Portanto, se nós formos aqui a ver, tirando o Fotis, pronto, que eu acredito que ele até tenha mais para mostrar, pronto, a questão Sim, aqui sim, das não, lesões não o deixar. deu para ver, não é? Deu para ver Exatamente. um pouco. O Luís Guilherme, que também tem aqui para ver, deu para ver alguma coisa e acho que o Luís Guilherme, Pode melhorar, bem pode trabalhado, melhorar. pode melhorar. Claro. Epá, o terceiro melhor, tirando o Soares, foi claramente o melhor, mas aqui a melhor contratação do Sporting foi efetivamente o Ricardo Mangas. É aquela que tem mais qualidade e foi, curiosamente, a que custou menos dinheiro. Exatamente. Exatamente. Estás a perceber? Sim, Epá, sim. isto para mim, epá, custa-me porque, epá, gastar 61, 121 milhões, 61,121 em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores que não são titulares esta época. Pois. Isto Não é bem é visto, mesmo... bem observado, bem observado. Trouxeste Pronto, estes dados aqui, ainda ninguém tinha falado sobre isso aqui e é uma verdade. pronto. Agora, relativamente aqui à parte da direção. Isso, pois, a culpa disso é da direção. Então Ora, aí está. vamos pegar na direção e falar aí um bocado sobre isso. Pronto, eu aqui a direção, eu acho que não vale a pena falarmos do antes de Amorim, porque está mais que esmiuçado e pá, não adianta falar sobre coisas menos boas. Vamos falar do Amorim para a frente.
Então, a direção, Frederico Varandas, faz um all-in financeiro em Ruben Amorim. Um all-in financeiro que eu penso que para mim e para 99% dos sportinguistas foi uma loucura. Porque um treinador que ainda nem treinador era, porque Claro. ele nem curso tinha. Estás a dizer visto naquela altura, não é? Sim, exatamente, exatamente. Pagar um valor de 10 milhões de euros fora o que pagámos depois à parte, né? Porque não cumprimos os pagamentos. Epá, era uma coisa de doidos. Epá, e graças a Deus correu bem. Claro. Graças a Deus correu bem. E foi o Amorim que catapultou o Sporting para o estado em que está hoje. É impressionante como é que um rabolho veio catapultar o Sporting para aquilo que está agora. Mas pronto, Isso. deixamos sair o Amorim e para mim, erro crasso da direção. Deixar sair o Amorim sem ter ninguém preparado para assumir a pasta Amorim. E outra coisa que o nosso presidente faz, que é de loucos, porque eu recordo-me do Amorim haver uma conferência de imprensa no fim de um jogo, onde disse que já tinha falado com o presidente que aquela, independentemente do resultado, era a última época no Sporting. E antes disso, ele já tinha voado para Londres para Sim, um suposto encontro com o West Ham. andou lá no fim da época, não Pronto. sei o quê. Sim. Então, o presidente do Sporting, como presidente, não se, que teoricamente tem que defender os nossos interesses e os interesses do clube, não devia chegar ao pé do Amorim e dizer-lhe assim: sim senhora, meu amigo, então, das duas uma, ou ficas e fazes efetivamente até ao fim do campeonato, ou então sai já. Para se precaver aquilo que aconteceu. O Sporting deixa sair o Amorim a meio da época, o Sporting a jogar claramente futebol, mas muito mais futebol do que qualquer outra equipa, e depois apanhamos com um João Pereira. Epá, que coitado do João Pereira. O João Pereira foi claramente sacrificado, foi lançado aos leões, literalmente. É verdade, verdade. E isto para mim é má gestão. Depois, uma coisa que eu por acaso até já vi noutro episódio, a questão das claques e desta guerra aberta às claques. Eu posso aqui dizer que nunca fui apoiante do Varandas. Tinha uma simpatia pelo anterior presidente, neste caso Bruno de Carvalho, mas também admito que Bruno de Carvalho fez coisas erradas no Sporting, e muito erradas, atenção. Agora, é claramente notório para quem vai ao estádio que há uma guerra interna entre os sportinguistas. Basta as claques abrirem uma tocha ou abrirem um pote de fumo. Um pote de fumo que não faz mal nenhum a ninguém. A tocha, pá, ainda pode queimar, uma coisa qualquer. Agora, o pote de fumo não faz mal a ninguém. Epá, e ver o estádio todo, a assobiar, epá, a mim como sportinguista, epá, e eu não me considero mais sportinguista nem menos sportinguista que os outros. Epá, a mim dói-me, porque nós estamos ali todos para o mesmo, para apoiar o Sporting. Custa-me ver, como já vi, em Alvalade, as nossas claques, coitadas, elas conseguem ser abafadas pelo barulho da claque visitante. E eu, quando vou, costumo ir para a central, até vou para a zona VIP. E consigo ouvir mais as claques da visitante, que eles levam bombos, levam tudo. Epá, e as nossas claques, pá, coitadas. Aquilo que eu acho, e foi o lema do Brandas, é unir o Sporting. E o Barandas não uniu o Sporting. Pelo contrário, o Barandas, em vez de ser o elemento apaziguador entre adeptos, claques e sócios, não. Tem sido aquele que ainda incendeia mais este clima de uns para os outros. Pronto. Depois, aqui é um bocadinho off the record do futebol.
eu gostava também de falar aqui numa situação que é o desinvestimento nas modalidades. E eu vou dar este exemplo porque eu pratico esta modalidade e estou por dentro e sei de alguns casos, como por exemplo o bilhar. O Sporting, que é um clube eclético, que quer ser, e para mim é, um dos maiores da Europa e do mundo, epá, e desinvestir nas modalidades. Eu posso te dizer, Miguel, que nós tivemos a jogar no nosso clube o top 1 de Portugal na modalidade de bilhar, do seu nome João Grilo, e perdemos este jogador, atenção, hã? Manda aí um nome de um clube mais eclético que o Sporting, que não há, mas um que seja similar. Não faço Tu, ideia. tu Mas que considera... português Português, português, português. mais eclético ao Sporting? Sim, sim. Não deve haver. Pronto. Então posso-te dizer que perdemos o jogador para o Passos de Ferreira. O Passos Ferreira tem bilhar, eu nem sabia. Eu Tem. não, como deves calcular, não acompanho muito essa modalidade. Agora, como é que Mas o tu, Sporting, ok, entendes? Como é que o sim, Sporting, que é um clube eclético, com história, com fundamento, epá, deixa fugir um jogador destes. E outra, acaba com a modalidade este ano, por causa das obras no sim, estádio, porque teoricamente a sim, secção sim, de sim. bilhar ficava no fosso. Epá, nós não temos um pavilhão para as modalidades. Então acaba-se com uma modalidade. Não somos um clube eclético? Não, o pavilhão está lá, não é? Se calhar Exatamente. não tem as. Seria preciso uma sala especial para ter essa modalidade e que não há, não é? Sim, opá, tudo bem, mas é assim, Claro, uma sala arranja-se sempre. claro. Estás a Poderia ser entender? criado, não é? Podia ser criado. Exatamente, exatamente, Com boa vontade poderia. exatamente. Pronto, aqui ainda relativamente à direção. Epá, para mim conduziu muito mal esta questão do... Voltando ao início da nossa conversa, da época do condicionalismo, para mim a direção esteve mal. Esteve mal. O Varandas falou bem, mas falou tarde. Nesta questão pronto, quando ele falou do lado do presidente da fruta, e epá, falou bem, mas falou tarde. E o Sporting não pode estar constantemente a comer, a comer, a comer e a calar. Ou seja, Epá, tu concordas com o conflito, ele ter entrado nesse conflito do bate-boca é com a assim, fruta? é assim, concordo, mas havia ter sido antes. Porquê? Porque antes disso tudo, deste conflito, foi o jogo no Dragão, da fruta em Albalade. Há uma placagem claríssima no Geni Katamnari e o árbitro, nada, zero. E há outro penalti no Soares também, nesse Sim, jogo. também uma mão claríssima, Sim. claríssima, claríssima. Temos, epá, estou a ver se me lembro assim de repente, o jogo para a taça, com a fruta também, em Albalade, que é uma vergonha. O Alberto Costa não ser expulso por aquela entrada no Génico, Sim, ele ia ao claro, barrendo. Ele ia claro, ao claro. barrendo. Epá, é incrível. É incrível. Ainda agora, o jogo para a taça também no Dragão é de bradar aos céus como é que o Porto termina só com um expulso. O Porto Sim, devia ter para aí 3 ou 4 expulsos. fartaram-se da porrada. Exatamente. Inclusivamente tiraram-nos o Morten agora dos jogos Tal e finais. qual, tal e qual, tal e qual. Epá, mas depois, já para não falar de bolas que desaparecem, toalhas que são roubadas, Pois. ares condicionados, Mas isso já é o modus operandi deles. mas vídeos nos balneários dos árbitros. Epá, eu tenho, infelizmente, porque tenho que me dar com eles, né? Vivemos numa sociedade, eu tenho amigos que são rebolhos. Pronto, e tenho amigos, hum, poucos, graças a Deus, que são da fruta. E eles, às vezes, vêm ter comigo e dizem-me assim: epá,
isto é o manto verde, e o Sporting é o protegido, e mais não sei o quê, e mais não sei quantos. E eu viro-me para eles e só lhes digo assim, pá, como é que vocês devem ter o caído de uma batata, pá, como é que vocês têm coragem de dizer que o Sporting é beneficiado? Digam-me, nos últimos 30 anos, 30, um caso de corrupção ativa no futebol do Sporting. Zero. E digam-me, nos últimos 30 anos, casos de corrupção ativa da fruta e dos rabolhos. Não, os últimos 30 é sempre, em toda a Pois, história. está certo. Epá, mas eu falo nos últimos 30 porque Claro, eu tenho 30 anos, estás claro, a exato, entender? exato, sim, sim. Pronto. Epá, o Porto, como eu gosto de dizer, é o bordel do Norte. Temos o apito dourado, certo? E só esse basta. Que é, aquilo foi um escândalo. Andar a oferecer acompanhantes de luxo a árbitros, epá, é o que é. E depois, os rabolhos, na época do Orelhas, Orelhas. que o Dumbo ao lado do Orelhas é um menino. Tens os vouchers, e-mails, o Etopeira. Epá, são tantos que nem dá para estar aqui a... Dava quase um vídeo de 2 horas. Se fôssemos a falar dos casos todos do Benfica. Comprar jogadores, influenciar, etc, etc. Epá, e eu a mim, pronto, falando neste ano, acho que a direção devia ter falado mais cedo. Não devia ter deixado exponenciar os casos tanto, porque tudo o que eu te disse isto das bolas, do vídeo do árbitro no balneário, epá, até aí o Sporting andava calado. E os rabolhos começaram a falar, ainda nem a época tinha começado. Exato, Entendes? exato. Pronto. Epá, daqui acho que... Então, posto isso, eu vou-te fazer a penúltima pergunta que eu costumo fazer sempre a todos, que é, se tu estivesses frente a frente com alguém que manda no Sporting, neste caso podia ser o presidente ou o treinador, o que é que tu lhe dirias? Quem é que tu escolhias para dizer e o que é que tu dizias? Olha, eu não escolhia só um. Escolhi os dois. Ó Varandas, para se concentrar mais nos nossos rivais e nos nossos adversários e menos nos nossos aliados. E ao Rui Borges, que, epá, que deixasse de ser tão previsível, de ser tão... às vezes, epá, eu não sei se é medroso ou se tem medo de arriscar. Epá, nós somos o Sporting. Nós somos o maior do mundo e dos arredores. Mais nada. Epá, quem manda em nossa casa somos nós. E ponto. Quem tem que tremer são eles. O Amorim, quando estava no Sporting, jogos em casa, epá, aquilo era um gosto. A gente só se sentava, aquilo era tipo totobola. Ora bem, quantos é que o Sporting marca hoje? E eu parece-me que isso 3-0 ao intervalo. era. Aliás, olha, outra que eu te posso dizer, que lembro-me perfeitamente do Sporting com o Amorim. Epá, e não me venham dizer que era só o Guioqueras, porque não era só o dos Guioqueras. O Sporting com o Amorim tinha um estilo de jogo, epá, que bola ganha na nossa área com contra-ataque, epá, 90% das vezes era golo. Diz-me 10 golos que o Rui Borges tenha feito nesse mesmo estilo. E atenção, eu volto a dizer, a equipa é a mesma. Só mudámos ponta de lança e guarda-redes. Pois. Bem visto. E é isto. Pronto, é isto que eu dizia. Ó Brandas, deixa-te de guerras com os nossos, faz lá guerras com os outros, que isso é que é bom, não os deixes abusar. Epá, não digo ser igual a eles, porque isso, pá, isso entrar no mesmo jogo deles é horrível. Pois. Epá, mas não deixar de ser... Temos de saber fazer a coisa. Aqui, não sei como é que é no Norte, também não sei como é que é aí no Sul, mas aqui no Centro a gente costuma dizer uma coisa que é bem verdade, que é quanto mais te baixas, mais te vem o cu. Epá, e o Sporting não se pode baixar tanto. Claro. Pronto. E ao Rui Borges, epá, ele que se liberte, que não tenha medo, que arrisque. Epá, se for preciso meter na mentalidade dos jogadores todos os jogos são Champions, epá, ele que meta todos os jogos são Champions.
Não há que ter medo. Siga para a frente. Boa. E pronto. Agora uma mensagem final para quem nos esteve a ver, para todos os sportinguistas. Deixei uma mensagem, Rui, para despedida. Epá, volto a dizer aquilo que disse no início da nossa conversa. Para todos os sportinguistas, ser do Sporting não é para qualquer um, é um privilégio. E quero mandar um grande abraço para aqui para a malta do Sporting de Penacova, para o núcleo. Epá, não vou estar a dizer nomes, que é para não me esquecer de nenhum, mas eles sabem quem são pessoas que amam o Sporting, que vivem o Sporting. Epá, e somos os maiores, vamos ganhar a taça, vamos ficar em segundo lugar, que os rabolhos não merecem, e para o ano vamos ser campeões, que é isso que toda a gente quer. Epá, somos os maiores, não há Não é hipótese. nada. E assim nos despedimos com um forte abraço para o pessoal de Penacova, do Sporting e para todos os sportinguistas no mundo inteiro. E despedimos-nos também do grande Rui Silva, que esteve aqui connosco hoje, a fazer o último episódio da primeira temporada dos Rugidos de Leão. São 24 ou 25, eu não tenho a certeza, mas vejam todos. Este aqui do Rui, vocês vão ver a dilatar o número do episódio, portanto, daí para trás há todos para vocês verem. E agradecer ao Rui pela ele ter mostrado aqui as ideias dele em relação ao Sporting. Para nós todas as ideias sportinguistas são importantes e nós só queremos ouvir os sportinguistas. E posto isto, somos os maiores do mundo de arredores, rumo à bitaça, que isso é que é importante, e para o ano a mais, é assim Ó mesmo. Miguel, só uma coisa que eu esqueci-me. Um grande abraço também para a malta da rapaziada 1906, principalmente para ti, que és uma pessoa digna, és uma pessoa que diz a verdade sem medos. Epá, tens o nosso apoio daqui da malta de Penacova. Pá, jornalixo é para o lixo e terminou, não vale a pena. Grande Sporting, somos os maiores. Continua, Miguel, o teu trabalho é top. Obrigado. Abraço a todos, rapaziada, mais uma vez, para Viva o Sporting. Foi um prazer esta primeira temporada. Obrigado, Rui, e volta sempre. Estamos em contacto, está bem? Forte Certo? abraço. Forte abraço. Abraço.